Olá a todos, muito boa noite. Meu nome é Edgar Reis, eu sou médico reumatologista. É com muita satisfação que a gente está aqui em mais uma live Reumatologia SP, da Sociedade Paulista de Reumatologia. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia e membro da Sociedade Paulista de Reumatologia. E é com muita satisfação que a gente vai ter um tema muito interessante hoje também. A gente vai conversar um pouquinho sobre nervoso central, fenômenos trombóticos ou inflamatórios. É um tema extremamente curioso, em que a gente consegue conversar muito. E a nossa convidada, mais do que especial, a querida Lívia, nossa amiga neurologista, a doutora Lívia Dutra, ela é neurologista, professora do Hospital Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, pesquisadora de neuroimunologia, uma parceira grande da reumatologia há muito tempo, pesquisadora da área da reumatologia e da área de cefalites autoimunes. Muito obrigado, Lívia, pela sua presença hoje. Eu passo um pouquinho das palavras para você, para a gente daqui a pouco começar um pouquinho a falar sobre esse tema extremamente interessante que foi escolhido a dedo, né? Há muito tempo que a gente está querendo falar sobre isso. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Realmente eu tenho uma história de muita proximidade com a reumatologia, onde eu fiz uma parte do meu doutorado. E é sempre tenho muita alegria de falar desse tema, porque eu acho que a gente tem grandes amigos e a gente aprendeu muito junto, e a gente gostaria de dividir com vocês algumas coisas que nós aprendemos nesses anos de Unifesp, né? Eu e o Edgar, a gente tem alguns casos em comum, com tantos outros colegas também, e foram períodos muito legais de muito conhecimento e também de muita produção científica. Né? E muita construção junto, né, Lívia? Eu acho que isso é muito legal. A gente vai aprendendo junto, vai construindo essa interdisciplinaridade, essa multidisciplinaridade da reumatologia com a neurologia é extremamente enriquecedora, né? E aí, Lívia, eu acho que quando a gente escolheu esse tema, eu falo que a gente escolheu a dedo, porque quando a gente fala de lúpus, a gente já está falando de uma doença extremamente heterogênea, pleomórfica, né, com diversos sinais e sintomas. E quando a gente fala do sistema nervoso central, ou melhor, do sistema nervoso no lúpus, a gente já está falando de diversas síndromes, né? O Colégio Americano de Reumatologia classifica em 19 síndromes, né, que acometem diversos setores do sistema nervoso, acidente vascular cerebral, síndromes desmelinizantes, cefaleia, distúrbios do movimento, convulsões, delírio, psicose, enfim, meningite, asséptica, mielite, Guillain-Barré, monopólio, enfim, a gente pode falar de um monte aqui, né, dessas assim. E embora sejam algumas manifestações ditas como clássicas do lúpus, né, às vezes quando a gente está na prática clínica diária, isso é um desafio imenso, né? A gente tem que ter uma tomada de decisão rápida. A gente aprende desde pequenininho na medicina que a gente fala assim, a gente não pode perder tempo com o sistema nervoso. Às vezes as células são muito sensíveis e embora sejam manifestações clássicas, muitas vezes elas são manifestações atípicas e até podem ser manifestações atípicas de outros lugares, né? Então a gente tem hoje o espectro de NMO, síndrome de perceptabilidade, uma área que você gosta muito de encefalite autoimune também, né? E aí a gente vê isso mesmo, né? Então, como é que você enxerga isso, assim, o lúpus dentro do sistema nervoso central? O que você acha, Lívia, mais ou menos? É, é uma grande. Quando a gente é neurologista, às vezes é difícil de estudar uma doença que tem 19 síndromes neuropsiquiátricas, né? A gente está tão acostumado a conhecer uma única doença que tem uma manifestação típica, mas no lúpus a gente tem formas diferentes de acometer e depois estudar um pouco assim, a gente sabe que são mecanismos diferentes, né? Fisiopatológicos. E acho que o grande desafio da manifestação neurológica é a gente tentar classificar através de propostas e de investigação extra para definir qual é o provável mecanismo por trás para oferecer o melhor tratamento para o paciente, né? E mais recentemente, uma das coisas importantes assim que aconteceu no mundo da neuroimunologia é que outras doenças foram descritas. E como as encefalites autoimunes que você falou, como as doenças desmelinizantes, que tem agora um anticorpo definido. E isso, mais também recentemente, a gente viu que elas podem co-ocorrer. Então, uma das coisas importantes quando a gente vê uma manifestação neurológica, a gente tem várias perguntas, né? A gente até estava conversando sobre isso. O paciente pode ter um quadro infeccioso, ele pode ter um quadro isquêmico pelo próprio lúpus, ele pode ter uma segunda doença autoimune,
que mimetizem alguns contextos da manifestação. Ele pode ter um próprio manifestação primária do lúpus. Então, quando a gente tem uma manifestação neurológica, o ideal é a gente ampliar o diagnóstico diferencial e através da história, do exame físico, do laboratório e dos exames de imagem neurológicos, a gente chegar, então, nessa definição do que realmente está acontecendo, né? Até porque os tratamentos são diferentes. Se o paciente tem uma infecção, você precisa agir rapidamente. Se o paciente tem, por exemplo, um quadro mais de uma manifestação que não é tão inflamatória, que é mais vascular, ele, na verdade, você vai causar mais mal do que bem se você imunossuprimir a mais. Nossa, muito bom, né, Lívia? Olha, a gente tá com mais de 150 pessoas aqui. Tem gente do Paraná, tem gente do Pará. A Maria Cristina deseja boa sorte pro papai também. Então, até minha filha está assistindo também, né? Então, assim, você vê como o assunto é interessante. E eu acho que você tocou num ponto muito importante, né, Lívia, assim. Quando a gente fala que é do lúpus, então, às vezes tem um nome lúpus e a gente acha que tudo é do lúpus. E nem sempre tudo é do lúpus, né? Quando a gente vai falar um pouquinho sobre as principais causas de acometimento neurológico do lúpus, a gente sabe que aproximadamente 2/3 dessas causas podem ser secundárias, como você falou, infecções, eventos adversos a medicações, causas endócrinas ou metabólicas, né? Fenômenos tromboembólicos, mixoma, enfim, um monte de outras coisas que podem. Mas por outro lado, embora no lúpus seja uma minoria, são casos desafiadores na prática clínica também, né? Então, a gente, do ponto de vista fisiopatológico, isso pode ajudar um pouquinho. E aí a gente tentou chamar a atenção de todo mundo para isso no fenômeno trombótico inflamatório, que é a pergunta da beira do leito, né? Você acha que é vasculite? Você acha que é um fenômeno inflamatório ou você acha que é uma trombose? Mas dentro também das causas em que a gente pode separar as manifestações, você fala muito disso nas suas aulas, eu acho que é extremamente didático e muito bom também, que você divide muito também em focal ou difusa, né? Isso ajuda também a gente a raciocinar um pouquinho na diferença entre as. Isso. A beira-leito, essa é a principal decisão mesmo que você falou, né? Nossa, eu preciso realmente imunossuprimir esse paciente ou eu preciso anticoagular esse paciente, que é um grande desafio. Então, existe uma forma de organizar as informações em lúpus neuropsiquiátrico que está descrito, inclusive, no colégio, na Academia de Reumatologia e também agora na Academia Americana de Neurologia, que é a gente separar, então, as manifestações do lúpus em centrais e em periféricas, né? Que são mais raras, mas podem acontecer, como, por exemplo, Guillain-Barré e outros quadros de envolvimento de nervo periférico. E aí, dentro das centrais, a gente geralmente divide em focais, que é quando o paciente tem um déficit neurológico focal, por exemplo, uma mielite, uma hemiparesia, né? E as difusas, que são aquelas em que há um envolvimento mais difuso do córtex. Então, o paciente pode ter uma manifestação, um rebaixamento do nível de consciência, às vezes uma crise epilética tônico-clônica generalizada, uma psicose que nem sempre é causada por um déficit neurológico tão pontual. Então, essa diferenciação é uma forma de pensar para tentar mais informações para definir qual seria o mecanismo embaixo. Então, geralmente a gente costuma pensar assim, e não é uma verdade sempre, mas se as lesões são muito focais, a gente tende a pensar que ou o paciente tem uma lesão estrutural num ponto, então aumenta a chance de ser vascular. Claro que existem doenças inflamatórias, como as vasculites e as doenças desmielinizantes, que podem ser focais, mas raramente um quadro isquêmico, ele é difuso, né? Então, quando você classifica a manifestação assim, é mais fácil. E as difusas, geralmente os mecanismos costumam ser mais inflamatórios, então também ajuda a definir. Então, uma das coisas que a gente discute beira-leito é isso. Você acha que você tem uma lesão focal, ou seja, uma parte muito específica acometida, ou você acha que é um envolvimento mais global do córtex, né? Eu acho que isso é muito importante, né, Lívia? E aí, talvez, a partir daí, a gente consiga estabelecer um raciocínio clínico, né, baseado em outras manifestações, sejam elas clínicas, laboratoriais, através do líquor ou de diagnóstico por imagem, que a gente vai falar também. A gente está batendo 180 pessoas aqui na live, viu, Lívia? Então, a gente está batendo recordes aqui também de audiência. Beijos para todos os residentes aqui do país inteiro, né? A gente tem residentes da escola, residentes de neurologia, residentes de outros serviços do HC também, que eu já vi por aqui, enfim, do Brasil inteiro. Essa é a grande proposta que a gente tem da live, né? Um projeto educacional gratuito,
né? E que dissemina a informação para todo mundo. E a gente pede que todos vocês mandem perguntas. A gente está aqui para discutir, para aprender, e podem mandar perguntas que a gente vai responder o máximo que a gente puder. Eu acho que isso vai ser muito interessante. E aí, Lívia, eu acho que outro ponto interessante que você colocou aqui também é que, assim, né? Você falou da vasculite. E se a gente pegar do ponto de vista fisiopatológico mesmo, a vasculite como causa etiológica principal é rara. A gente chama tudo de vasculite, mas nem tudo é vasculite. O que não É, significa que não precisa ser imunossuprimida. São coisas diferentes. Não é só a vasculite que precisa ser imunossuprimida, né? Então, mas nem tudo é vasculite, né? Nem todo fenômeno imunológico mediado é vasculite. E muitas vezes o fenômeno trombótico vai ter um fenômeno inflamatório por baixo, com ativação do complemento, de toda a cascata. E aí o Marcelo Pinheiro, que é o nosso presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia também, que está sempre aqui nas lives ajudando a gente, ele faz a primeira pergunta assim, como que a gente pode separar um pouco as manifestações desmielinizantes da esclerose múltipla das manifestações esclerolike, né, semelhantes à esclerose múltipla que podem vir no lúpus também, Lívia, assim. Ou como que a uhum. gente pode pensar em Essa é uma pergunta ótima, né? E uma pergunta difícil, Marcelo, mas o que Vindo a do Marcelo é literatura sempre assim. diz. Então, a gente já sabe que as duas doenças podem co-ocorrer, né? E, então, o paciente pode ter realmente lúpus, ele pode ter até um quadro cutâneo articular ou renal, mas hoje a gente sabe que as manifestações neurológicas, principalmente da esclerose múltipla, elas têm algumas características de história e características de imagem muito pertinentes. E existem hoje algumas sequências especiais que a gente também faz para a gente conseguir classificar o paciente como portador de uma doença desmielinizante, típica ou não. E os critérios são mais definidos. Então, hoje, quando você tem, por exemplo, um paciente lúpico que tem uma história de múltiplos déficits neurológicos que duram 24 horas e vem uma ressonância que sugere uma lesão desmielinizante, a gente tem critério radiológico. Então, a topografia da lesão, onde ela está localizada, se ela está próxima de uma veia, e existe uma estruturação agora da imagem que a gente consegue dizer se, na verdade, o que está acontecendo é uma doença desmielinizante, mas chamada esclerose múltipla. A gente tem outras, né? Então, pelo padrão de imagem, a gente classifica como sugestiva de esclerose múltipla ou não. E quando não é sugestivo, aí a gente abre aquele leque de diagnósticos diferenciais em doenças desmielinizantes. E aí a gente pensa, por exemplo, em neuromielite óptica, a gente pensa em síndrome do anticorpo antifosfolipídio, a gente pensa em Sjögren, que também pode dar uma síndrome desmielinizante, mas a ideia é seguir o padrão radiológico. E os hospitais hoje, eles têm laudos estruturados para doença desmielinizante. Então ajuda pra caramba, porque tem esse sinal agora, que é esse sinal da veia central, que ele é muito, muito, muito específico para esclerose múltipla. Então, se um paciente, por exemplo, ele tem uma doença sistêmica que seja lúpus, e ele tem um quadro muito sugestivo em imagem e um quadro de clínica compatível, você muitas vezes você vai classificar como portador de duas doenças mesmo. Então, acho que a dica seria assim, se você está nessa situação, a ideia é que você peça para um neurologista ou que você peça a ressonância com laudo estruturado para a doença desmielinizante. Ah, legal, Lívia. Isso é muito, muito, muito interessante também, né? Então, e às vezes, além disso também, a gente tem ainda o espectro de NMO, que muitas vezes pode se confundir também com isso, né? Então, assim, o espectro de NMO que pode dar um quadro que pode ser clássico, muito fácil de diferenciar, mas pode vir associado às doenças autoimunes também, né, Lívia? Então, o espectro de NMO entra dentro desse espectro também de diagnóstico diferencial, né? Quando que você acha que a gente não pode deixar de pensar no espectro de NMO associado a alguma manifestação do sistema nervoso central do lúpus, né? Isso. Eu vi até aqui uma pergunta especificamente para falar um pouquinho sobre NMO. Acho que eu vou aproveitar e já vou falar um pouquinho mais. Então, a neuromielite óptica, ela é uma doença desmielinizante e ela é causada por um anticorpo que se liga contra o astrócito. Então, é uma doença contra a glia. E ela atinge algumas regiões específicas, porque nessas regiões tem muito canal de água e esse anticorpo está ligado ao canal de água. Então, é o anticorpo aquaporina, né? Que a gente fala, contra a aquaporina 4. Então, a topografia dos pacientes que têm uma neuromielite óptica, a topografia da lesão é muito importante.
Então, onde tem muito canal de água? Tem no olho, no nervo óptico, na medula e próximo dos ventrículos. Então, geralmente aquela área postrema, algumas regiões mais específicas, mas geralmente na neuromielite óptica não há o envolvimento do corpo caloso. É uma doença diferente da esclerose múltipla, que tem inclusive uma fisiopatologia diferente. Na esclerose múltipla a gente tem participação da célula T, da célula B, e é uma via mais complexa. Então, quando é que a gente suspeita de neuromielite óptica no contexto do lúpus? A gente suspeita quando o paciente tem neurite óptica ou mielite, ele pode ter o primeiro evento, mas a ideia é, em vigência de mielite ou neurite óptica ou de uma síndrome que envolva muito o tronco e a área postrema, você lembrar que pode ter uma segunda doença. E daí pedir o anticorpo anti-aquaporina. Mas veja o seguinte, 70% dos pacientes com neuromielite óptica são anticorpo positivo. Então, 30% podem ser anticorpo negativo. E o que vai dizer isso vai ser a recorrência. Então, a gente até reviu na Unifesp, uma época, todas as mielites, e a gente viu que quando o paciente estava imunossuprimido cronicamente, raramente ele tinha, às vezes, aquaporina positivo. Mas esses pacientes que têm neuromielite óptica e lúpus, eles têm um padrão de recorrência. Então, quando ele recorre por neurite óptica com mielite, aí ele faz uma neurite de novo, aí ele faz uma mielite. E é um padrão, uma frequência de surto que é muito diferente da frequência habitual dos flares do lúpus. Então, nesse sentido, se você estiver nessa situação, a ideia é que você peça a aquaporina já no zero. E você monitore esse paciente, porque ele pode ser soro negativo, mas se ele recorrer com uma manifestação novamente desmielinizante, você deve realmente considerar a possibilidade de ser uma neuromielite óptica. E na mielite, né, Lívia, sempre lembrar também de mais de 3 corpos vertebrais contíguos, né? Quando a gente tem mais... Sempre lembrar, né? Uma dica que a gente fala assim, dessa mielite longitudinal mais extensa, né? Com mais de 3 corpos vertebrais, não esquecer de entrar, mesmo que não tenha olho, nesse diagnóstico diferencial. E quem fez essa pergunta, olha que legal, foi a Ana Carla. A Ana Carla é professora lá de reumatologia da Universidade Federal da Paraíba, uma querida que está sempre com a gente aqui também. E esse alcance é muito legal, né, Lívia, assim também, para a gente pensar, né? Muito legal. Tem muita gente aqui também, ó. Tem o Dib, de Porto Alegre, que está sempre prestigiando a gente aqui também. E aí, juntando um pouquinho dessa, já que a gente entrou um pouco no espectro de anemia, você falou da antiaquaporina 4, dos autoanticorpos também, eu acho que tem 2 perguntas que são muito interessantes nesse sentido. Uma do próprio Marcelo também, que ele pergunta para a gente assim, qual o valor do antimog para o reumatologista? Não é um exame de fácil acesso, né, Lívia? Não é tão barato também. A gente deve pedir para todo paciente com suspeita do espectro de NMO ou não, para que doentes a gente precisa pedir, pede sérico, pede no líquor, assim também. Onde que ele pode ajudar mais? São só naqueles casos que são negativos? Eu sei que você tem uma experiência nesse próprio estudo da Unifesp, eu sei que você tem alguns que você tem a dosagem do antimog, né, também. Então, em geral, para doenças relacionadas à glia, a gente testa somente no soro. Então, porque há uma expansão clonal periférica. Então, você pode pegar no soro, você não precisa dosar no líquor nenhum desses anticorpos. Ao contrário das encefalites autoimunes, que a gente precisa dosar tanto no soro quanto no líquor. Então, no caso do MOG, como é que a gente faz? Primeiro, só lembrar assim que é raro e ele tem um espectro clínico diferente. Geralmente é um quadro mais brando, que um quadro que predomina realmente com um envolvimento ocular. Geralmente os pacientes, quando tem mielite, uma mielite branda ou tem uma mielite envolvendo cone. Então, a gente não pede MOG para todo mundo. A gente pede MOG em casos selecionados. Geralmente, a gente pede aquaporina para todos os pacientes com neurite óptica e todos os pacientes com mielite. Por quê? Porque se viu que as síndromes podem ser parciais. Então, hoje, o nome correto não é nem neuromielite óptica, é espectro da doença neuromielite óptica. Porque a gente viu que eles podem ter síndromes parciais, eles não precisam ter só a neurite ou só a mielite. E aí eu acho que a investigação seguinte seria, se você estiver diante de um paciente que tem uma aquaporina negativa e que tem mielite, tem uma neurite óptica de repetição, ou uma mielite que envolve mais o cone, daí acho que vale a pena você pedir sempre no soro, tá? A minha experiência é assim, a gente reviu 10 pacientes com lúpus que tiveram mielite. Desses eu dosei aquaporina e MOG em todos. E a nossa positividade para aquaporina era em torno de 40%. E desses pacientes, assim, num follow-up de 10 anos,
70% preenchiam o critério para neuromielite óptica, espectro da doença neuromielite óptica. Então, acho que esse aqui é o ponto. No follow-up do longo prazo, como eles recorrem e como essa doença ela requer uma imunossupressão maior, então vale a pena você considerar se o seu paciente recorrer, mesmo que ele seja anticorpo negativo, tá? Considerar o diagnóstico de neuromielite óptica. Esse é bem interessante, assim, também, né? Então, e aí a Luciana, ela faz uma pergunta que eu acho que a gente já até comentou um pouquinho, né, Lívia, assim, também. A Lu Brandão, sobre o padrão de acometimento medular entre transversa e longitudinal extensa se ajuda no diagnóstico diferencial, né? Boa. Então, Isso essa é uma outra coisa muito interessante, né? que É uma ajuda aula até que a muito, né? gente Eu acho que quando a gente vê. ajuda muito. Eu acho que tem uma coisa que é interessante, assim, olha só como as coisas mudam, né? Então, há alguns anos atrás, antes do espectro em MO, a gente chamava tudo de mielite do lúpus, ou um monte de coisa como esclerose múltipla, né? E as coisas vão mudando e a gente tem que se reentendendo, né? A gente tem que rever um pouco os conceitos sempre, né? Isso é muito. O lúpus daqui a pouco vai ser outra doença, né? Então a gente tem isso também, né? É interessante porque, assim, você vai acompanhando a literatura e você vai, depois de uns anos, assim, você vai falando, nossa, mas aquele paciente, ele tinha realmente, era neuromielite, ele não tinha lúpus, ele não precisava de ciclofosfamida, né? Como que eu não percebi, né? Como que eu não É, percebi? e também, e também porque, assim, os estudos também mostraram que na neuromielite óptica, os pacientes não respondem a ciclo. Então, por isso que é super importante você decidir como você vai imunossuprimir uma mielite no lúpus, porque se for NMO, não responde a ciclofosfamida. Tem alguns trabalhos que demonstraram isso. Então, assim, acho que com relação à medula, a gente até dá uma aula, já dei uma aula para o pessoal da Reumato, de padrões de imagem. Então, na neurologia, padrão de imagem é muito importante. Então, existe padrão de imagem desmielinizante. A gente geralmente olha a região caloso-septal, a gente olha, por exemplo, o corpo caloso, a gente olha o tronco. E a gente, na medula, tem diferentes doenças. Então, a gente chama de mielite longitudinal extensa, como o Edgar falou. Aquelas que têm 3 corpos vertebrais. Geralmente acontece na neuromielite óptica. E na esclerose múltipla, geralmente o paciente não tem uma mielite transversa, que secciona todos os tratos, fazendo com que o paciente tenha, então, nível sensitivo, esfíncter e quadrimotor. Geralmente o paciente pode ter um déficit só em um dos tratos, então a gente chama isso de uma mielite parcial. Geralmente, nos pacientes que têm NMO é extensa e transversa, e geralmente nos pacientes que têm esclerose múltipla ou outras doenças sistêmicas, eles podem ter uma mielite parcial mesmo, em algumas áreas da medula com processo inflamatório, né? Mas também houve alguns estudos em mielite no lúpus que disseram que só o padrão de imagem não é suficiente para dizer que o paciente tem uma mielite lúpica. Então, e também pode acontecer em alguns espectros de neuromielite de você ter uma medula não tão extensa. Você pegou, às vezes, a ponta do iceberg. E aí depois você vai ver que essa imagem vai estender. Então, a Isso, orientação você pega a realmente cicatriz depois, às vezes, você né? pega a cicatriz depois, ou você pega só o início do processo inflamatório. Então, vale a pena você sempre rever nesses casos. Não dependa só do padrão de imagem. Acho que é uma boa prática clínica, mielite no lúpus, sempre pensar que você pode ter uma segunda doença. Acho que seria mais ou menos isso. Tem uma outra E, pergunta aqui que eu vi. Posso já emendar aqui? Perguntaram pode, assim, tem alguma coisa no líquor que pode ajudar no diagnóstico? Eu tô vendo que as pessoas têm muita dúvida com relação a desmielinizante. Então, não tem um biomarcador hoje que vai separar o que é lúpus das outras doenças. Você vai ter que juntar a clínica com os dados do exame físico, com a imagem, com o laboratório. Então, você precisa fazer o todo disso para você conseguir fechar. E aí, Lívia, eu acho que tem uma outra pergunta também que é interessante, que eu acho que é a pergunta da nossa live, né? Então, assim, o Milo Fran, ele pergunta assim, quando suspeitar de mielite isquêmica? Ou seja, é isquêmico ou é inflamatório? Né? Então, acho que essa é a pergunta da nossa live também. E quando a gente fala de sistema nervoso central, a gente tem um monte de ferramenta. Na medula, às vezes, isso não é tão simples, mas tem algumas dicas também. Eu acho que o caráter da extensão de como o quadro clínico se apresentou e de quais anticorpos o paciente pode apresentar e podem estar associados, podem ajudar bastante nesse processo de diferenciação, né? Então, a gente não tem um achado único, mas tem algumas ferramentas que a gente pode usar, por imagem de anticorpos, né? E do quadro clínico, né? Se foi um quadro clínico súbito ou se não foi súbito, né? Ou se há a presença de anticorpos antifosfolípidos associados ou não, a gente tem que sempre lembrar daquela regrinha, né? Então,
20 a 40% dos pacientes com lúpus têm anticorpo antifosfolípido positivo, 10 a 20% desses pacientes vão evoluir com síndrome antifosfolípide, né? Então, não é pouca coisa, né? Então, se a gente levar em consideração, então, os antifosfolípidos estão associados a manifestações do sistema nervoso central, associados à convulsão, a déficit cognitivo, associados à mielite e a fenômenos isquêmicos, né? Então, a gente não pode esquecer nunca da presença e da associação dos antifosfolípidos. E aí, Lívia, quando a gente pode diferenciar tudo isso que a gente falou do inflamatório bastante, mas também quando pensar no isquêmico também, né? O que você acha além da que eu comentei também? Eu acho que é isso mesmo. Acho que uma outra dica assim, que a gente sempre faz não importa a manifestação neurológica, trie síndrome do anticorpo de fosfolipídio. Porque você pode ter o anticorpo grudado ali no endotélio, mas você pode ter um anticorpo grudado no neurônio, causando uma disfunção, ou às vezes um processo inflamatório. Então, vale a pena em qualquer manifestação, seja ela medula, seja ela olho, seja ela crise, seja ela psicose, seja ela AVC, triar a síndrome do anticorpo de fosfolipídio, né? O que ajuda, então assim, vamos pensar que você tem um paciente lúpico, você tem então uma manifestação clínica. A gente geralmente, nós já vimos que a gente classifica nas centrais nas periféricas e as centrais em difusas e focais. Então, a gente geralmente raciocina assim, se o paciente tiver um evento focal, existe realmente a chance de ser um evento isquêmico. Os outros diagnósticos diferenciais que eu vou pensar é se ele tem um padrão de imagem que sugere isquemia, ou se esse padrão de imagem vai sugerir, numa manifestação focal, vai sugerir um processo inflamatório ou um processo infeccioso. Então, a gente classifica clinicamente, a gente define alguns padrões. Então, esse padrão focal, que sugere um AVC. A gente tem um padrão, então, desmielinizante, que são as neurites ópticas e as mielites. Daí, a gente tem os processos encefalíticos, né? Quando o paciente tem crise epilética, rebaixamento do nível de consciência, um quadro muito... não tem nada neurológico focal, mas você tem uma redução do nível de consciência com alteração psiquiátrica e comportamental. E você tem outros quadros, geralmente de nervo periférico, ou quadros mais transitórios, né? Então, nesse contexto desses principais, como é que a gente organiza? Então, a primeira etapa é a gente direcionar a imagem para a topografia. Então, vamos fazer uma ressonância de crânio, vamos fazer uma ressonância de medula, vamos ver exatamente qual é o padrão. Nas sequências, a gente consegue, pela ressonância, definir se tem uma área isquêmica ou não, né? Com as sequências DWI e algumas outras sequências de difusão. A partir do princípio que o paciente, então, tem uma lesão que corrobora a fisiopatologia da imagem, sugere uma área isquêmica, a pergunta seguinte é, isso é trombótico? Ou então eu tive um processo inflamatório que causou uma obstrução do vaso. Então, quando você estiver diante de um paciente que tem um AVC e ele tem uma imagem isquêmica, que você precisa agora definir se isso é trombótico ou se isso é inflamatório, a primeira coisa que tem que lembrar é 7% dos pacientes com AVC no lúpus apresentam vasculite. Então, a principal causa não vai ser inflamatória. Você vai precisar triar esse paciente como um portador de uma aterosclerose ou um portador de uma doença cardíaca, você vai precisar fazer essa investigação. Então, se vier uma lesão isquêmica, o que a gente pode fazer extra é complementar a ressonância com angiorressonância. A angiorressonância vai ver, na verdade, só o fluxo. Você não vai conseguir ter informações sobre a parede. E a gente pode fazer uma sequência especial na ressonância, que se chama vessel wall. É uma nova ressonância. Uma ressonância da parede do vaso. E essa ressonância permite avaliar a captação de contraste na parede do vaso. Então, se houver um processo inflamatório, vai haver uma captação circunferencial em toda a parede do vaso. Se houver um processo aterosclerótico, você vai ter uma captação de contraste apenas na placa, bem na parte da placa onde houve a ruptura. Então, essa sequência também produz evidência para você tomar uma decisão com relação ao processo inflamatório ou trombótico. Outras coisas que também a gente faz é triar a parte cardíaca e, mais uma vez, triar a SAF. Tem algumas coisas no ecocardiograma que a gente faz que podem sugerir SAF. Então, esteja atento à válvula. Olhe muito bem. Às vezes, uma válvula levemente espessada, uma válvula que tem uma dupla lesão. Isso pode te indicar que talvez esse paciente tenha, de fato, uma síndrome do anticorpo de fosfolipídio. Lembrar também de olhar o ritmo do coração, porque quem tem anti-Ro, por exemplo, pode às vezes ter alguns atrasos PR, pode ter algumas arritmias que vale a pena checar. Então, acho que assim, do ponto de vista isquêmico, seria esse o segmento que a gente poderia fazer. E aí produzir evidência, né, para processo inflamatório ou não.
Eu acho que esse raciocínio é fantástico, né? Diga assim, a gente produzir evidência, né? Ir atrás, né? Então, assim, e lembrar sempre, né? O paciente com lúpus, ele pode ter só sistema nervoso central, mas ele pode ter atividade em outros órgãos e sistemas. Isso ajuda muito, né? Então, aquele paciente com lúpus que está com atividade renal, que está com atividade de pele, que está com atividade hematológica, né? Então, é muito, muito importante. E eu acho que essa pergunta, esses comentários da Lívia, vão de encontro a uma pergunta da Gláucia Novak, de Cuiabá. Olha só que legal. De Cuiabá, né, Gláucia? Ela conta um caso aqui da reumatopediatria, se é possível vasculite de pequenos vasos com angiorressonância normal, início súbito e com autoanticorpos negativos. Criança de 12 anos com múltiplos sangramentos. Ela conta aqui mais de sangramentos do que de áreas isquêmicas, né? É um pouco Uhum. diferente. Mas se a gente fala de vasculite, eu acho que essa ferramenta do VesoWall, que já vieram alguns comentários aqui na live perguntando se é disponível, hoje eu já vejo a maioria dos serviços disso de Todo uma mundo maneira tem aqui em São simples. Paulo. E é um exame rápido, né? Um exame que é rápido, que não é demorado. O paciente ele precisa só complementar uma sequência muitas vezes, ele não vai ser, não vai aumentar muito o tempo do exame. E ele pode agregar muito, né? Então ele pode ajudar bastante. Eu mesmo, ali, a gente já acompanhou pacientes que a gente teve a oportunidade de ver que tinha lesão, era SAF, tinha lesão valvar, sugeria fenômeno tromboembólico, mas tinha uma captação também lá, que sugeria processo inflamatório, né? A especificidade precisa ser um pouco melhor estudada, talvez, frente a alguns casos, né, para que a gente tenha isso um pouco mais claro do ponto de vista de evidência, para construir essa evidência, mas eu acho que já é uma ferramenta extremamente útil e ajuda muito, né, como a Lívia comentou também. E, e aí, Lívia, assim, outra coisa que eu acho que chama atenção frente a essa pergunta da Glaucia também é que, assim, uma ressonância normal não exclui também um comprometimento por atividade de doença, né? Se a gente está falando de uma área de isquemia, uma área mais focal, um fenômeno trombótico localizado, tudo bem, a ressonância pode ajudar bastante, né, nas áreas se tem alteração na difusão. Mas se a gente falar de uma manifestação difusa, déficit cognitivo, enfim, psicose, convulsão, uma ressonância normal não exclui. A gente tem que lembrar que mais de 50% dos pacientes com lúpus podem ter ressonância normal mesmo com manifestação neuropsiquiátrica, né? Então, lembrar assim, a ressonância é uma ferramenta útil, é muito boa, deve ser sempre solicitada quando há suspeita de acometimento do sistema nervoso central, mas a gente não deve excluir esse acometimento com uma ressonância normal, como a Lívia bem falou. A gente tem outras ferramentas que vão ajudar bastante. Mas aí, voltando um pouquinho do caso da Gláucia, de Cuiabá, é mais um caso de sangramento, né, Lívia? E com angiorressonância normal numa criança. E com autoanticorpos negativos, a gente começa a ficar um pouco mais curioso para pensar em outras causas também, né? Eu acho, eu tenho uma consideração que eu acho importante aqui, que eu acabei não falando, mas assim, ó, a angiorressonância ela é boa para vaso proximal. Então, se você achar que o seu paciente tem uma doença que está cometendo vasos pequenos e distais, você deve fazer uma arteriografia digital, porque a resolução para ver esses vasos é melhor, tá? Então, com isso você acaba identificando. Esse caso da Glaucia, então assim, uma complementação para vocês o paciente pode ter então uma vasculite com angiorressonância normal? Sim, porque pode haver uma vasculite de pequenos vasos, tá bom? Outra coisa que eu acho que seria relevante é a gente discutir quais são os padrões de imagem que pode sugerir uma vasculite. Então, realmente, na vasculite, você pode ter áreas isquêmicas e áreas hemorrágicas. E eu já vi pacientes que tinham muitas áreas hemorrágicas. Mas para fazer esse diagnóstico do caso da Gláucia, né? Gláucia. No caso dela, que é anticorpo negativo, pode ser que você esteja diante de um paciente que tenha uma vasculite primária do sistema nervoso, e na criança é a antiga angiopatia benigna da criança. Então, pode ser que essa criança tenha uma vasculite primária. Então, vale a pena, às vezes, considerar, nesses casos, fazer o VesoWall. Se você não conseguir fazer o VesoWall, talvez ir direto para biópsia, nesses casos. Porque é soro negativo, você não vai conseguir você não vai conseguir fechar critério, né? Se você não biopsiar. Ou se não for possível, até ao VesoWall, uma arteriografia talvez. Uma arteriografia, isso. Para produzir evidência de que você tem um processo inflamatório no vaso. Local também, né? E aí, ó, a gente está internacional agora. A doutora Carla do Equador também está assistindo, mandando oi. Equador nos prestigiando. Saludos, né? Então, para todos, né? E aí eu vou entrar aqui um pouquinho, Lívia, antes da gente entrar um pouquinho no tratamento. O tempo passa rápido, parece que a gente está 5 minutos, mas a gente está falando
já há algum tempo, é muito bom, né? Quando a gente tem essa sensação de bem-estar. Falando de um tema que não é tão fácil, né? E aí eu vou entrar um pouquinho, só para a gente voltar a uma coisa que você já comentou muito bem também, mas falar um pouquinho do líquor, né? Então, assim, a gente sabe que o líquor também é uma outra ferramenta que a gente tem, que pode agregar e construir evidência, mas em algumas situações o líquor pode vir normal, né? Mesmo em quadros inflamatórios que podem ser exuberantes também. Então, qual o papel do líquor, que você acredita, naqueles quadros inflamatórios para diferenciar ou não? Um líquor normal deixa a gente tranquilo assim, para dizer que não é vasculite? Eu acho que não, né? Não deixa tão tranquilo assim, mas a gente vai construindo evidências com outras coisas. Como você enxerga o líquor? E perguntaram também se vale a pena fazer anticorpos no líquor, né? A Daniele perguntou sobre isso, a Pam Bellini também perguntou sobre isso também, e acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho nessa seara também do líquor, né? Certo. Então, olha, líquor, a gente geralmente, nos quadros focais, em que a primeira imagem é sugestiva de isquemia, geralmente a gente progride mais vessel wall, vamos ver se tem alguma evidência de processo inflamatório para decidir se você precisa de um líquor. Mas, por outro lado, se você teve uma ressonância que veio uma lesão que sugere um processo inflamatório, ou você está diante de um caso que tem um rebaixamento do nível de consciência e sua ressonância está normal, o líquor é fundamental. E aí, o que você vai pedir no líquor? Além do quimiocitológico, a gente pede indicadores, né, parâmetros de inflamação. Então, a gente pede pesquisa de banda oligoclonal e a gente pede o índice de GG, rotineiramente para todo mundo. Você vai necessariamente, principalmente nesses casos inflamatórios, que tem lesão inflamatória difusa, pode ser infecção e pode ser inflamação. Então, a gente também faz, especialmente com esse paciente imunossuprimido, a gente faz alguns painéis. Aqui em São Paulo, a gente tem o Film Array. A gente consegue pegar bactéria e vírus rapidamente, mas a gente recomenda que vocês façam um habitual de cultura ou vocês façam painel pan-herpes, porque varicela e alguns outros vírus podem dar algumas manifestações diferentes. E se houver necessidade, já cobrir para listéria, porque não vai vir nada em cultura. Muito difícil vir, tá? Essa seria a primeira possibilidade. Anticorpos no líquor, anti-DNA, aquaporina, MOG, não tem sentido fazer, porque não tem nem cutoff, você vai ficar perdido. E assim, o que está no soro aquaporina e MOG vai vir no líquor, então não tem um benefício você fazer. E o que você pode fazer extra, que é o diagnóstico diferencial, que eu acho que vale a pena comentar, principalmente nesses casos que são difusos, né? Esses quadros psicóticos, com crise epilética, rebaixamento do nível de consciência, paciente em status na UTI, é pensar nessa nova doença que chama encefalite autoimune. Assim como a neuromielite óptica é uma doença acoplada, que pode ser acoplada ao lúpus, a encefalite autoimune também pode ser acoplada ao lúpus. Então, ela é uma doença, o anticorpo está ligado na superfície do neurônio, geralmente contra os receptores ou proteínas que vão fazer a sustentação de receptores de neurotransmissor. E olha que coisa interessante, é uma doença que é mediada por anticorpo. E 50% tem ressonância normal. E o líquor, inclusive a celularidade também pode ser normal. Então, nesses casos, a gente pede anticorpos no líquor e no soro para encefalites autoimunes. Existem painéis. E a gente tem 11 tipos mínimos, assim. Tem muito mais, mas os comerciais são 11. Então, usualmente, a gente pede para pacientes com rebaixamento do nível de consciência e manifestações assim, inflamatórias. Acho que... Pode falar. Pode falar. Não, então, assim, não. resumindo, quimiocitológico, procure inflamação com BOC índice de GG, pede painel para infecção e veja se seu paciente preenche critério para encefalite autoimune, tá? Eu acho que você tocou no outro tema, olha como uma coisa vai levando a outra. Por isso é que o papo é bom, né? Quando a conversa é boa, uma coisa vai levando sempre a outra. O Antônio Silaide, o Antônio é ex-residente da escola, é pós-graduando, é um futuro lupólogo. Na verdade, a gente já consegue considerar ele um lupólogo também. E ele faz uma pergunta que eu acho que vem bem de encontro a isso que você falou, né, Lívia? Então, encefalite autoimune acho que é uma coisa que a gente tem que ficar cada vez mais atento, né? Então, assim, antes, a mesma coisa, a gente falava assim, é tudo uma manifestação do lúpus, tudo uma psicose do lúpus, enfim, tudo é uma confusão do lúpus, né? E depois a gente está começando a abrir os olhos muito por conta, lógico, a gente aprendendo com a neurologia, mas para essa outra entidade que é a encefalite autoimune, que muitas vezes é associada ao lúpus e não uma manifestação própria com outros autoanticorpos envolvidos, né, como você comentou. E aí ele pergunta justamente isso que você já falou também, assim, né? Você conseguiria falar quais seriam os anticorpos mais associados, quais deveriam ser solicitados na prática clínica? A gente já teve uma paciente junto que a gente viu lá na escola
que era um anti-GAD, né, positivo também numa paciente que estava abrindo um quadro de cefalite autoimune também. Sim. Então, é muito importante nesse contexto, se você estiver dentro desse contexto, determinar se o seu paciente está em atividade sistêmica mesmo. Então, antes, assim, é muito importante saber quantos sistemas estão envolvidos, quão grave ele se já teve manifestação prévia neurológica. Isso é super importante para ajudar você a definir se ele tem uma encefalite autoimune. Existem critérios para encefalite autoimune, então esses critérios foram definidos por Graus em 2016. Tem um paper do Lancet que padronizou isso, se vocês quiserem depois a gente disponibiliza. E aí, geralmente a manifestação é ter uma alteração encefalítica. Então o paciente tem que ter rebaixamento do nível de consciência, ou crise epilética, ou um quadro psicótico, ou um quadro psiquiátrico, mas que tem uma evolução de 12 semanas. E o líquor geralmente pode estar alterado ou a ressonância pode ou não estar alterada, mas é um evento súbito, assim, subagudo, é uma instalação completa em 12 semanas. Então, acho que isso indica que pode ser. Então, sempre pensar nessa possibilidade. Os anticorpos mais comuns, assim, é o NMDA, que é a encefalite autoimune mais comum, mas o lúpus pode estar associado com outros anticorpos, como o GABA, como o CASPR2, então LGI1. Então, vale a pena você discutir, se você estiver diante desse caso, discuta com o seu colega neurologista para ver se o paciente preenche critérios para encefalite autoimune e, caso preencha, sim, você deve direcionar soro e líquor para investigação, tá? A gente, como o Edgar, a gente viu, assim, esse paciente com GAD, ele tinha uma encefalite por anticorpos anti-GAD, tinha um lúpus, tinha um SAF, tinha um Graves e um diabetes tipo 1, e não tinha aquela deficiência aquela doença genética que dá múltiplas doenças autoimunes. Ele não tinha. Então, era realmente... E ela ficou super bem tratada, né? Então, importante lembrar. A gente está só com 18 minutos, né? Assim, tá tão rápido, né? Mas a gente vai tentar aqui responder um pouco mais rápido. Tem muitas perguntas, então a gente vai tentar responder um pouquinho mais rápido. E a gente vai entrar um pouquinho aqui na área do tratamento, né? Também assim, né? Alguns pacientes, tem muitos pacientes, isso é muito interessante também, tem muitos pacientes assistindo também, pacientes com lúpus, pacientes curiosos em relação ao assunto também. Eles estão perguntando quais os sintomas da vasculite cerebral e como que a gente pode ajudar os pacientes com lúpus em relação a sinais de alerta para que eles tenham manifestação do sistema nervoso central, livre, assim. Joia. Não existe um sinal clínico específico de vasculite do sistema nervoso. A gente orienta assim, se você tem dificuldades, apresenta dificuldade, ou conhece algum paciente que tem lúpus, que tem tido muitas dificuldades, por exemplo, dormindo demais, ou apresentando déficit neurológico focal, muita dor de cabeça, evoluindo com dificuldade para fazer as atividades do dia a dia, ou que tem uma perda de visão, ou uma dificuldade para caminhar, você deve procurar o hospital, porque você precisa ser avaliado. O seu sintoma não é capaz de dizer se você está tendo uma manifestação do lúpus ou uma vasculite. Não é possível. Você vai precisar fazer exames. Então, a ideia é, se você está tendo prejuízo do seu dia a dia, seja no seu raciocínio de uma forma importante, seja com um déficit numa parte do seu corpo que não está funcionando bem, você deve se dirigir, deve falar com o seu médico e dirigir ao hospital. Não é possível, pela história, saber o que está acontecendo com você. Você vai precisar de exame. Eu vou passar aqui para uma outra pergunta, já entrando um pouquinho no tratamento. A Flávia Brugger, ela está sempre presente com a gente também aqui nas lives, faz vários cursos EAD da Reumatologia SP. É uma reumatologista que está sempre presente aqui um pouquinho também. Ela pergunta assim, quanto tempo mandei a indução na vasculite lúpica? Né? Eu vou começar respondendo um pouquinho, depois a Lívia complementa. Então, na verdade, quando a gente fala do tratamento do lúpus do sistema nervoso central, seja ele por vasculite ou não, ou mesmo do sistema nervoso periférico, as evidências são muito fracas em relação ao tempo de tratamento de indução, em relação a qual droga de tratamento. Eu acho que uma coisa que é muito importante, né? A gente definir qual que é o espectro de doença. A gente não pode tratar todas as manifestações como iguais, né? Muitos dos trabalhos que foram feitos, eles colocaram todas as manifestações numa só, como se tudo fosse manifestação do sistema nervoso, e fizeram o tratamento com ciclofosfamida. Tem um estudo de 2005, mais ou menos, que ele colocou tudo no mesmo saco e ele identificou que a ciclofosfamida por 12 meses foi superior a pulso de corticoide. Por isso existe na cabeça de algumas pessoas que deveria necessariamente, obrigatoriamente, ter que ser feito por 12 meses. O que a gente sabe? Pelo menos 6 meses de tratamento de indução.
E aí, isso eu estou falando muito da vasculite, né, mesmo, do sistema nervoso central, não de todas as manifestações, né? Então, cada manifestação teria assim. E aí, reavaliar esse paciente, se ele vai precisar estender ou não mais esse tratamento de acordo com a melhora clínica. Lembrando que esse é o único estudo que utilizou 12 meses, mas não há estudos comparando de maneira adequada com menos tempo de tratamento, como esquema urolúpus para nefrite, enfim, outras manifestações. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que ficar atento. Mas a ciclofosfamida para manifestações graves, isso tem os estudos já mostraram ser estudos retrospectivos também, né? Você quer complementar alguma coisa, Lívia, assim, do tratamento em relação à vasculite, quanto tempo? Não, acho que vasculite é super raro, né? No fim, essa é Aham. a manifestação mais rara. E geralmente a gente faz isso que você falou mesmo. Raramente a gente induz mais do que um ano, né? Ele não, habitualmente a gente induz um pouco menos mesmo. E aí também tem outras perguntas assim, Lívia, que são interessantes em relação a esse ponto também, né? Então, assim, o Eduardo Mello, ele pergunta assim, qual a experiência de vocês com mielopatia insidiosa associada ao lúpus, cursando com atrofia medular? Estamos com um paciente com mielopatia progressiva, já tendo feito de ciclofosfamida e rituximab sem resposta. Eu acho que, lógico, aqui a gente está no bate-papo, sem estar conversando direto com o Eduardo. Muito obrigado, Eduardo, aí, pela pergunta, mas algumas coisas te chamam a atenção, né, Lívia? Assim, eu acho que a gente tem que estabelecer, eu não sei se eu entendi muito bem, se essa paciente, ela vinha fazendo surtos, né, e foi evoluindo com novos surtos de quadros de mielite, ou se ela tem, na verdade, uma sequela por imagem que está aparecendo cada vez mais e a gente está tratando mais a sequela também, né? Então, acho que a gente tem que tentar diferenciar o que, que poderiam ser surtos de atividade, o que, que é sequela, e ser agressivo se ela estiver fazendo mais atividade, né? Se ela tem feito ciclo e rituximab sem resposta, pensar numa outra droga, plasmaférese durante os surtos, né, Lívia? Provavelmente, né, para essa paciente, em surtos de atividade e não perder tempo, né? Ser agressivo no tratamento precoce. Né? É. Acho que o Edu é nosso parceiro de pesquisa em encefalites autoimunes. Eu sei Ah, que ele também tem um ambulatório de lúpus. Eu já aham. vi essa manifestação é uma mielopatia branda que progressivamente sem resposta, assim. Eu vi um Uhum. caso e eu lembro que a gente discutiu alguns diagnósticos diferenciais, assim, até pensando em fístula medular, porque o paciente tinha um quadro estranho, progressivo. Não é o habitual, viu, Edu? Ter uma mielopatia progressiva, assim, vale a pena abrir o diagnóstico diferencial. E tem paciente realmente que não responde a rituximab no lúpus. A gente acha que o rituximab vai resolver todos os problemas na neuro, mas a gente vai aprendendo com o passar do tempo que tem paciente que não responde, né? Eu acho Então, que vale a pena. talvez, assim, lembrar também, assim, eu estou falando, mas será que teria alguma coisa isquêmica para esse paciente também, que ele precisasse talvez de anticoagulação, alguma outra coisa também, né? Ou Assim, SAP pesquisar junto, né? Causando uma o mielite inflamatória. né? Talvez É. inflamatória junto, né? Então, como você falou, acho que talvez abrir um pouco para os outros diagnósticos. E o Eduardo também Melo, também é muito bom ter colegas de outras especialidades também. Ele pergunta assim, se os padrões de óleos de cobra na mielopatia isquêmica, assim, o que que eles sugerem também, né? Olha, eu vi poucos casos de mielopatia isquêmica. Os que eu vi era o clássico de tipo de dissecção que envolve os 2/3 anteriores da medula. Eu já vi esse padrão de óleos de cobra numa paciente pós-parto, que Uhum. era meio salpicado, com uma isquemia, mas não é para uma dissecção, são múltiplos pontos de isquemia. Eu já vi, ela não tinha lúpus, assim, eu acho que é um padrão de imagem mais inespecífico para isquemia mesmo medular. Acho que uma coisa que o Edgar comentou aqui, só para falar um pouquinho sobre tratamento, que o tratamento do lúpus neuropsiquiátrico não é igual, né? Independente da Uhum. manifestação. Então, dentro desse contexto que a gente está discutindo, então, se ele tiver um quadro isquêmico e ele pode ter aterosclerose acelerada, você precisa tratar e fazer esse manejo. Ele pode ter uma doença que indica anticoagulação, como síndrome do anticorpo de fosfolipídio. Lembrando que você vai ter que usar a varfarina nesse caso, né? Os novos anticoagulantes. Saiu um estudo recente mostrando que não tem a mesma eficácia. E, não há necessidade, se tem um quadro isquêmico, não há necessidade de imunossuprimir, a não ser que você prove, você tem que provar que tem uma vasculite que acontece em 7%. Então, a chance de você dar imunossupressor para um paciente que tem um AVC é menor no lúpus. Você deve fazer uma boa investigação isquêmica.
que a gente sabe hoje é que o manejo dos quadros medulares no lúpus, ele mudou, né? Então, toda vez que a gente tem um quadro medular no lúpus, a gente deve pulsar o paciente com corticoide, e os estudos mostraram que o manejo correto é fazer plasmaférese precoce para os pacientes que não responderem a corticoide, porque isso melhora o desfecho final. E aí você faz a plasmaférese e a decisão na sequência é qual remédio você vai suprimir. Então, se você tiver evidência para NMO ou para MOG ou para alguma doença desmineralizante, você provavelmente vai progredir para rituximab e não vai progredir para ciclofosfamida, porque ciclofosfamida para doença desmineralizante não é bom. Então, esse aqui é o ponto. E se você tiver diante de um quadro encefalítico, a discussão toda é fazer corticoide, né? E se você estiver diante de um quadro, uma suspeita de encefalite, você deve acoplar o corticoide com imunoglobulina ou plasmaférese, tá? E aí a gente tem esse último grupo de doenças, que são as psicoses do lúpus mesmo e as crises epiléticas. Então, nesse contexto, na psicose, a gente maneja o sintoma. Então, a gente dá antipsicótico para o paciente e dá corticoide. Tem estudo, inclusive, mostrando que você não precisa pulsar e ver, você pode fazer tudo isso oral. E nas crises epiléticas, a gente também maneja com sintomático, e geralmente a gente aumenta a imunossupressão se não houver lesão estrutural, processo inflamatório que está causando a crise. Se for uma crise realmente do lúpus e o paciente está cognitivamente bem, ele não está rebaixado, ele teve uma crise isolada, isso só indica que você tem que aumentar a imunossupressão basal e usar um pouco de anticonvulsivante por um período. Geralmente a gente não mantém por períodos longos o uso de anticonvulsivante no lúpus. Então isso é para mostrar para vocês quantos tipos diferentes de tratamento a gente tem, né? Então, quando a gente fala do lúpus, é o que a gente fala na vida, né? A gente não pode tratar diferentes como iguais, né? A gente tem que pensar aquilo que a gente está vendo e aquele espectro de manifestação e tentar individualizar, de certa forma, né? Às vezes, lógico que a gente está falando isso aqui numa aula que é muito fácil, né? A gente conseguir diferenciar tudo, mas às vezes na vida real, aquela conduta, em alguns casos, tem que ser realmente mais precoce para tentar preservar e trazer menos dano para o paciente também, né? A gente tem pouquinho tempo, mas a gente dá tempo para a gente responder rápido mais uma ou duas perguntas. Tem muita pergunta, a gente pede desculpa de não conseguir responder tudo, mas a gente está à disposição depois por e-mail, por WhatsApp, né? Eu passo o WhatsApp depois para todo mundo. Pode entrar em contato, a gente ajuda. E a gente vai conseguir, né, falar um pouquinho. O Benedito Campos está falando assim, será que a gente pode continuar até amanhã? Pela gente, tudo bem. O Instagram é que não deixa, ele faz cair tudo, né? Mas a Gleice Clemente, da Reumatopediatria, olha que legal aqui da Reumatopediatria. Uma pergunta muito prática, eu acho que a gente já comentou, mas é importante. Se tivermos acesso a angiorressonância de alta resolução normal, você ainda solicitaria angiografia convencional antes da biópsia num paciente com padrão difuso de comprometimento do sistema nervoso central? Aqui a gente está falando mais de um padrão difuso. E será que o vessel wall entraria antes da angiografia convencional, Lívia, aí nesse caso assim específico? Você acha que o vessel wall entraria antes também? A ideia é essa. A ideia é a gente fazer menos digital, menos arteriografia digital. Então, a ideia é você tentar a evidência de vasculite com... Lembrando, angio-RM não é vessel wall. Vessel wall tem que pedir separado, é outro exame que você tem que fazer. Mesmo que você tenha feito um 3 Tesla, você precisa fazer vessel wall, porque senão você não consegue ver essa captação na parede do vaso. Especificar. A Gleice está aqui, vessel wall normal. Normal. Então, aí olha só, qual é a situação? Você tem uma suspeita de um envolvimento difuso, tem lesão estrutural que sugere isquemia e você não está conseguindo definir. Então, o próximo passo é a biópsia. Por quê? Você precisa definir mecanismo. Agora, quando é que você não faz a biópsia? É um paciente lúpico, que tem um processo inflamatório, tem um rim já envolvido, você vai ter que imunossuprimir de qualquer jeito. Então, daí a ideia, se você tiver envolvimento sistêmico que indique imunossupressão, não precisa fazer a biópsia. Mas se você tiver como única manifestação, você precisa fazer, porque a biópsia cerebral muda o diagnóstico em quase 35% dos pacientes. Então, você corre risco de imunossuprimir uma infecção ou não é vasculite. Então, vale a pena você checar. E avaliar se essa biópsia é de uma área de fácil acesso, né? Também. Exato. E aí fazer o planejamento. Os benefícios da biópsia de acordo com o serviço em que você está e de acordo com a neurocirurgia, né? É de fácil acesso essa biópsia sem levar a dano, né? Eu acho que isso é importante. E essa pergunta da arteriografia vai de encontro também a uma pergunta da Fabiana também, né? Que ela perguntou se isso mesmo, né? Será que a Fabiana Souza, se uma arteriografia normal não exclui vasculite, se o próximo passo é a biópsia? Eu acho que... Ela colocou, né?
Isso aí. Artério, existe artéria normal com biópsia positiva? Existe. Então, como é que você vai guiar isso? O exame mais sensível para vasculite é a ressonância. Então, ó, se tiver, como é que a gente discutiu? O paciente tem um déficit neurológico focal. A ressonância tem uma lesão. A pergunta é, a lesão é isquêmica, tá inflamado ou não tá? Se a sua artéria ou o som de RM veio normal, você vai ter que biopsiar para definir mecanismo se não houver envolvimento sistêmico que indique o tratamento do paciente. Nós estamos falando de lúpus, nós não estamos falando de vasculite primária do sistema nervoso, que é outra doença e outro processo de investigação. Lívia, o papo está muito, muito, muito bom, mas eu acho que a gente pode só começar a encerrar, porque senão daqui a pouco cai também. Então, trazer algumas mensagens assim principais, né? Assim, que a gente não pode esquecer ou que a gente gostaria dentro desse pequeno tempo do que as pessoas guardassem um pouquinho, né? Eu vou falar algumas, você encerra depois, a gente tem 4 minutinhos, meio rapidinho, então lembrar sempre disso, né? Lembrar das causas secundárias, infecção, metabólico, endócrino, fatores de risco cardiovasculares, não é porque é lúpus que tudo é do lúpus, a gente sabe disso, mas a gente não pode esquecer como reumatologista de tratar o lúpus, né? Se essa manifestação é focal ou se essa manifestação é difusa, né? Avaliar sempre as manifestações prévias e atuais do paciente com lúpus. Investigar os fatores de risco cardiovascular, perfil de autoanticorpos, anticorpos antifosfolípidos, ressonância, angiorressonância, visual, arteriografia e biópsia numa sequência clara, dependendo do caso também. E o tratamento, avaliar qual síndrome que o paciente apresenta, né? Não tratar todos como iguais, né? Lívia, mais uma vez, obrigado de coração em nome da Sociedade Paulista. A gente agradece muito, muito, muito mesmo. A gente vai contar com você sempre, a gente sabe disso, para outras lives e outros projetos também. Então, eu queria que você só encerrasse, a gente tem pouquinho tempo, mas fica à vontade. É um prazer falar desse tema. Muito obrigada pela parceria de sempre. É sempre bom dividir o conhecimento e aprender com vocês. Vocês que me ensinaram muitas coisas e acho que é sempre essa construção, por isso que é sempre tão bom falar com os nossos colegas. E estamos à disposição, se vocês precisarem, tá? Eu preciso só mandar um beijo para minha irmã, porque recebi aqui uma dura, que eu mandei um beijo. E muito obrigada por esse momento aqui, todo mundo junto, dividindo esse conhecimento. Bom, como o Marcelo falou, muita gente falou, a gente podia ficar aqui até amanhã conversando. O papo é muito, muito bom, o assunto é interminável, né? A gente está à disposição sempre, é um assunto que a gente gosta de falar e gosta de discutir. Lembrar que no mês de dezembro a gente não vai ter a live 2021 da SPR, que a gente vai ter o ERA. Não, a gente se encontra essa semana no Congresso Brasileiro de Reumato e logo em seguida a gente vai se encontrar no ERA, no Encontro de Reumatologia Avançado. Em janeiro a gente está de volta com próximas lives. Não se esquecer nunca, sempre às 20h21, o horário-chave da gente, né? 20h21, na terceira segunda-feira do mês, a gente vai anunciar, tá bom? Obrigado, Lívia, obrigado, Marcelo, obrigado a todos que apoiaram esse evento e até a próxima, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até mais, viu?